Boa tarde, pessoal. Eu sou o Maicon Farina, sócio-diretor da Luri Capital, host desse podcast, e bem-vindo ao Luri Talks. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos super quentes, né? Super evidentes aí, com um convidado aqui mais do que especial. Finalmente consegui trazer ele para gravar junto com a gente aqui, o Daniel Martins, ele que é líder, sócio e líder do escritório da Baker Tilly, aqui de Goiânia. Lembrando que a Baker Tilly aí figura entre as top 10 auditorias do mundo, tá bom? Ele tem mais de 20 anos de experiência aí em auditoria e consultoria de clientes nacionais e multinacionais, né? Graduado em Ciências Contábeis, tem diversas especialidades, né, Daniel? Especialmente ali liderança estratégica em longevidade corporativa pela Stanford University, entre outros. Se eu for falar aqui do currículo dele, gente, o podcast vai ser só sobre o currículo. Bem-vindo, Daniel. Que isso, Marco. Obrigado aí pela apresentação, parabéns pela iniciativa, parabéns à Luri, você pelo trabalho que vocês estão fazendo e obrigado pelo convite. Maravilha. Satisfação estar aqui com vocês. Daniel, conta um pouquinho aí da sua jornada, como é que você entrou nesse segmento aí de apoio às corporações brasileiras? Michael, por acaso, enfim, quando criança eu pensava em ser advogado, mas, enfim, o destino quis que eu fosse pro lado da contabilidade por influência familiar e graças a Deus eu estou aqui, eu gosto muito dessa área. É uma área, primeiro, eu acho que é um excelente ambiente de oportunidade de trabalho, né? Você tem toda esquina a necessidade de um contador e depois, quando eu mergulhei mesmo vamos chamar nesse ambiente corporativo, primeiro no escritório de contabilidade familiar, onde eu fiquei 4 anos, depois 2 anos no departamento pessoal da construtora local em Goiânia, que por acaso hoje tem chance aí de Deus prestigiou que são clientes nossos. Legal. E nessa trajetória, antes até de ser trainee na área de auditoria, eu já vi que ali, de fato, né, tinha algo que me motivava. A primeira coisa é a gente gostar do que faz, da área que está atuando, e depois visualizar uma oportunidade, um sentido, né, para a nossa vida. E no meu caso, eu vi, tanto profissional quanto pessoalmente, eu tinha bastante aderência e gosto muito do que faço, sabe? Isso é algo bacana. Tive chance, né, de perceber logo no início o quanto a gente poderia contribuir, né, nas organizações que a gente estava atuando, naquilo que a gente estava fazendo, e ao mesmo tempo adquirir conhecimento, conhecer segmentos novos, pessoas, né? Isso foi, enfim, acho que um primeiro passo aí. E fui trainee em 2002, fui trainee em Goiânia. Foi o segundo ano da Trevisan Grant Thornton em Goiânia. Eles vieram para Goiânia naquele momento enfim, tinha um cliente relevante e foram ali com base nesse cliente, fazendo, enfim, conversas no mercado, pegou outro cliente, outro e outro, montaram um time local, estruturaram o escritório. No segundo ano deles em Goiânia, eu soube do processo e ingressei como candidato e, enfim, tive a felicidade de passar no processo. Fomos 3 trainees naquele ano, de uma turma de quase 100 pessoas no Brasil. E logo que a gente concluiu aí esse processo de recrutamento, nós fomos para São Paulo, foi o primeiro voo na minha vida, isso é interessante, né? Olha. Eu pego que primeira necessidade de terno e gravata que eles colocaram, que me chamou a atenção naquele momento, e segundo, você vai para São Paulo, vai ficar 30 dias em São Paulo em treinamento. Bom, aí eu acho que já é um início, talvez um ativo intangível muito bacana que essa carreira possibilita, que é o investimento alto em capacitação. Né? Tem uma preocupação muito grande na formação de profissionais, dentro ali, obviamente, de uma trajetória de carreira estruturada, que não só aquela companhia que eu fui trainee, mas as outras do segmento oferecem, né? Que é uma possibilidade de você visualizar ali um ambiente empreendedor, onde você vai sair de trainee, vai para assistente, para senior, supervisor, gerente sênior, diretor e, quem sabe, sócio. Perfeito. Dentro, obviamente, até, inclusive, de uma trajetória dentro da sociedade de crescimento também. É isso, foi assim que, enfim, eu vim parar no meio desse segmento e tive a chance aí, primeiro Goiânia, depois São Paulo, depois de 2 anos e pouco. Fiquei quase 8 anos, 7 anos e pouco em São Paulo. Conheci bastante gente, tive chance de andar um pouquinho aí a partir das redes de relacionamento, enfim,
um ambiente novo ali, conhecer um pouco do mundo também, né? Perfeito. Além do ambiente corporativo também, a gente não é de ferro, né? Tem que ter um lado pessoal, cultural também, isso para mim acho que é bastante valioso. E voltei para Goiânia em 2011. Desde então, baseado em Goiânia, atuando principalmente na nossa região aqui, Centro-Oeste. A gente tem clientes em outros estados por relacionamentos que a gente carrega ao longo da vida, seja por pessoas, empreendedores locais que têm posição de negócio em outros estados. Temos clientes baseados aqui em outros estados de capital internacional, Europa e América do Norte, e com frequência tendo chance aí de conhecer pessoas novas, como foi o caso com você, né? Enquanto executivo, eu tive o prazer de conhecê-lo ali em Rio Verde. E assim a gente segue. Perfeito. E de 2011, você veio para Goiânia de volta e lá já iniciou a Baker? Ou como Não. foi? Ao longo dessa trajetória, são 23 anos, né, desde que eu fui trainee, fora os 6 anos anteriores aí. São 23 anos onde eu fiquei 7 anos contando o tempo de Grant Thornton, 5 anos de PwC, estou há 11 anos na Baker Tilly. 11. Desde dezembro de 2014, nós não tínhamos escritórios em Goiânia. Enfim, foi uma ocasião ali, um fato ali que ocorreu naquele período que tivemos a iniciativa de iniciar a operação da Baker Tilly. Eu tinha sido sócio em 2012 pela companhia anterior e foi um start de um negócio novo, obviamente com bastante apoio, né, da nossa casa matriz em São Paulo. E a gente fez um trabalho, acho que bom, né, eu diria, considerando aí esse tempo, um trabalho passo a passo, nada, digamos que acelerado demais nem de menos, onde a gente tem hoje um time próximo de 40 pessoas, baseado em Goiânia. Atuamos... 40 pessoas, próximo de 40 pessoas, bastante gente. A Baker tem quantos escritórios no Brasil? Nós temos 5 escritórios no Brasil, São Paulo, mais 4 capitais. Perfeito. E, bom, falando de atuação, né, nós atuamos usualmente com companhias que têm característica de crescimento, que estão em alguma jornada de aprimoramento de governança, de controles, de acesso a estruturas de capitais melhores ou mais sofisticadas, talvez, mas que base que tenha como princípio, né, a organização do negócio, algum tipo de, digamos, de jornada de crescimento ali que a gente pode contribuir, seja nas áreas de auditoria, consultoria, tributos, terceirização, como é usual de todas as companhias do nosso segmento. A Baker, eu acho muito interessante que trabalha não só ali com a auditoria, que grande parte delas fazem, né? A Baker Tilly também trabalha com, né? A gente estava falando ali de finanças corporativas, por exemplo, que é algo que é essencial aí nas empresas, a maturação disso, né? Sim. Você tem ajudado muitas empresas aqui no estado e, claro, na sua área de atuação nisso. Você lembra de algum case aí que você falar assim, olha, um exemplo aí de algo que estava mais ou menos ali, uma empresa que estava pequenininha e explodiu depois que maturou esse processo? Boa pergunta, Marco. Eu acho que para falar sobre isso, acho que até vamos voltar um pouco, obviamente, na nossa geração, né? No momento que a gente está vivendo, pegando o meu ciclo, eu lembro bem quando eu fui trainee, que a gente começou a atuar em algumas corporações nesse ambiente de preparação para ser auditado, para elevar a governança, para melhoria do ambiente de controles internos, seja preparando para uma venda, preparando para um acesso ao capital estruturado ou até preparação para listagem. Tínhamos, acho que em 2002, 2004, o período que eu iniciei a carreira, né, companhias que hoje estão aqui gigantescas na nossa região, no Centro-Oeste, que estavam ali dentro, obviamente, de uma fase de crescimento, mas perfis mais tímidos, né, de executivos, de preocupação com governança, preocupação com esse ambiente de controles. E eu considero, por exemplo, esse período que eu volto em 2011, e até comparando com hoje, um ambiente muito mais maduro. Obviamente, você tem bastante companhias ainda que está ali distante dessa preocupação em pensar a companhia além de atendimento de fisco, além de atendimento do dono diretamente, mas sim o quanto eu posso organizar o meu negócio para, enfim, abraçar alguma oportunidade que esteja, né, à minha volta hoje ou que possa vir amanhã, que eu possa preparar mais a minha companhia a partir de uma base melhor de controles e de gestão do negócio, para que ela tenha uma perspectiva maior de continuidade do negócio, de longevidade, né, do negócio.
Eu acho que isso hoje para mim é bastante claro, o quanto isso está mais latente, está mais presente dentro das organizações. Se for falar da nossa região, mas eu acho que talvez características, né, do nosso país, pelo avanço, pelo crescimento, falando de Centro-Oeste, o crescimento do nosso PIB ele é bem à frente de outros estados, obviamente empurrado pelo agronegócio. E Só um adendo ali. Hoje, o estado de Goiás saiu a pesquisa, se não me engano, é de 2024. É o estado que mais recebe, é o segundo estado brasileiro que mais recebe imigrantes nacionais. O primeiro é Santa Catarina, o segundo é o estado de Goiás. E grande parte desses migrantes vem para a capital, né, para Goiânia. Obviamente que o interior, que é muito pungente ali no agro, como você citou, mas o estado ele realmente é algo que se destaca, né, no Brasil de forma geral. É interessante se eu perguntar a você se você conhece um desses que vieram, você vai falar sim. E se eu perguntar para mim, sim, né? Enfim, isso é muito comum, né? Eu acho que isso explica aí essa, enfim, crescente no mercado de construção civil. Eu costumo falar que quando a economia está girando, você vende as vendas de eletroeletrônico, vende TV, o outro vende o serviço, o outro vende o serviço de contabilidade, por aí vai, né? Então, é muito bom ver isso. Então, o que marcou nessa, vamos chamar assim, nessa trajetória até agora? Primeiro foi isso, né, de comparar esses momentos e ver o amadurecimento, entrantes novos, essa preocupação com esses vindo executivos mais preparados ou que, de certa forma, contaminam de forma positiva, né, para os executivos locais também, né, elevar aí a entrega dentro das organizações, acesso de capital externo, locais, né? A gente teve várias transações, se a gente pegar aí os últimos 10 anos, onde você tem em ambiente farmacêutico, agronegócio, tecnologia e outros, é muito comum você, hoje em Goiás, você vê nesses segmentos, em outros, participação de russos, americanos, chineses. Isso é muito bacana. Então, isso me marca. Segundo, eu diria para você que, sei lá, no estágio 1, eu vou ser rápido aqui, porque senão a gente vai ficar o tempo todo aqui falando sobre isso, são vários pontos que marcaram, mas me chamou bastante atenção, um dos primeiros clientes que eu tive a possibilidade de atuar, enquanto ali assistente ainda na área de auditoria, no interior de Goiás, no segmento de agronegócio. Muita gente fala sobre governança hoje, esse negócio, não sei o quê, compliance, governança, mas, cara, isso já existe desde a companhia das Índias Orientais, né, em 1800 alguma coisa, salvo engano. E nesse momento que eu tô ali no meu primeiro, segundo ano de atuação nesse segmento, eu vou no interior de Goiás, na companhia de agronegócio, tinha um tamanho considerável, mas era uma companhia muito conservadora. Você notava ali pela estrutura familiar que estava naquele momento na segunda geração e a terceira geração em preparação em consultorias grandes, tá? A nível multinacional. Se preparando para voltar para o negócio. E eu lembro ali, durante o trabalho, eu olhei, pô, os caras tinham mais de 100 sócios. Eu olhei aquilo e falei, pô, como que esses caras, né, controlam esse negócio, como que eles prestam conta de tudo isso, a accountability dentro desse negócio aqui, a governança desse negócio. E aí eu fiquei surpreso, os caras eram extremamente organizados. Tinha um negócio na mão com mais de 100 sócios. Parceiros dele, de alguma forma, que estava ali dentro do ecossistema do negócio, foi convidado ao longo ali da trajetória deles e tinha ali alguma participação minoritária e tinha pelo menos eu vi ali naquele momento um ambiente de harmonia, onde tinha confiança e você tinha seriedade, obviamente, na gestão. Isso me chamou a atenção, né, pensando ali que era entre 2002 e 2004, pensando na empresa goiana já com essa mentalidade lá atrás. E isso para mim, vamos chamar assim, um item que destacou bastante, porque não é só empresa, não é só empresa desorganizada, né, Maicon? A gente fica muito falando, eu vejo bastante isso, né? As companhias, sei lá, as pessoas culpando as companhias por desorganização, isso, aquilo, não, mas você tem bastante companhia responsável, bastante companhia. Esse pessoal, por exemplo, eu lembro que eles eram exemplos, tá, a nível nacional de inovação dentro do negócio deles. Né? Eles foram inovadores na geração de energia a partir de bagaço de cana, eles foram inovadores, sendo um dos primeiros no Brasil a comercializar crédito carbono. Então, aquilo não deixa de ser, apesar de a gente estar fazendo lá um trabalho também, uma escola, você vivenciar, visualizar aquilo, né? E na prática conhecer o negócio, o ecossistema no qual o negócio está inserido, as pessoas que gerem aquilo.
E para mim marcou bastante, até como uma referência que eu carrego para a vida. E depois, para economizar, vou citar mais um marco, dois rapidamente, né? Que você pegar uma companhia que naquele momento, uma companhia ali familiar ou, digamos que, não tão conhecida, né, no ambiente nacional ou internacional em termos de corporação, e tive chance de participar de um projeto de uma companhia de varejo. Isso já estava no escritório de São Paulo. Uma companhia que em 5, 6 anos de preparação, assessorias, governança, enfim, bastante cuidado, decisão, reflexão, tomaram a decisão de fazer uma oferta de ações. Essa companhia foi listada, depois de injeção de capital no meio do caminho por um private equity, bem conhecido, por sinal, e a gente vivenciou, teve chance de vivenciar aquilo. Para mim marcou bastante, né, como experiência, e você ver aquilo acontecer na prática foi muito bacana, e participar de alguma forma dentro dos componentes ali que atuaram, né, nesse processo. Então, são dois ali. Para terminar, uma dentro de outras várias também, Centenas de cases, né? alinhado com aquela frase do Leonardo da Vinci, né, que a simplicidade é o auge da sofisticação. A gente vai ficando um pouco assim que anestesiado com esse negócio, que às vezes a gente vê muito barulho e pouca realidade por trás daquele barulho. E eu tive chance de atuar em companhias assim multilocalizadas, pensando, né, em operações que atuam pelo mundo afora aí, e que a alta administração é extremamente simples, é extremamente objetiva, uma gestão para ser eficiente, objetiva. Aquilo ali me mostrou o seguinte, que não é muito barulho, muita coisa Não é pompa, sofisticada. né? Não, é objetividade, as pessoas certas produzindo, né? E dentro de um arranjo, obviamente, bem orquestrado ali. Mas, Eu tive um exemplo de uma varejista também de calçado multinacional, baseada nos Estados Unidos, e a operação brasileira em Alphaville, na época, e ficamos 4, 5 anos ali atuando com eles, e eu notava essa questão da interlocução da Companhia Brasil com a Companhia Global, com os outros países, a uniformização, a base de dados sistêmica uniforme, enfim, aquilo me marcou bastante também, que obviamente a gente acaba levando isso para o nosso dia a dia, né, dentro de outros projetos, de outros clientes. E teve uma também que era uma trading enfim, de uma commodity, que os caras eram brasileiros, que a operação principal estava na Suíça, mas eles ficavam ali no interior de São Paulo, próximo a São Paulo, próximo a Porto, e olhava, né, os donos de um negócio assim de muitos bilhões no dia a dia ali, numa simplicidade danada, num modelo de condução do negócio assim muito mas bacana. que tinha governança, né? Governança, a governança era um pilar ali essencial. A gente bate muito nessa tecla, porque assim, a Luri Consultoria, a Luri Capital, a gente trabalha muito voltado ali para a estruturação de operações no mercado de capitais para as empresas. Um dos pilares da Luri Consultoria é a governança de estratégia, que justamente amadurece o processo de governança corporativa nas empresas. Quando a gente junta, né? Eu tenho um cliente aqui que busca crédito estruturado na Luri Capital, mas muitas vezes não tem uma maturação de governança corporativa, a gente vai, acopla ali com o sócio Ronaldo para poder fazer o levantamento dessa governança da estratégia, amadurecer, e muitas vezes o empresário que não conhece muito o que é a governança corporativa, acha que ele precisa só de capital, e o mesmo capital que ele consegue lá no banco ele vai conseguir no mercado de capitais, ele acha que a governança corporativa não é algo relevante. Sim. E a partir do momento que ele entende, se ele mergulha nesse universo e passa a entender, a empresa dele ela sofre uma transformação total, né? Sim. Ela passa assim a ter não só a gestão que amadurece muito, porque ele vai conseguir entender, fazendo um benchmark com as outras empresas que tem a governança corporativa, ele vai conseguir entender o que a empresa dele pode se tornar, qual é o potencial dela de se tornar uma empresa gigante no futuro, mas também conseguir amadurecer o seu processo de dirigir aquela empresa, né? A partir do momento que ele tem um conselho estruturado, né, comitês de assessoramento, auditoria independente, entre diversos outros aspectos da governança, ele passa a gerir a empresa dele de uma forma muito mais madura, muito mais atual,
E ele é visto, o principal, ele é visto pelo mercado. O mercado começa a olhar para aquela empresa com muito mais atenção. Opa, essa empresa aqui eu quero emitir, eu quero comprar título de dívida dela. Sim. Opa, eu quero, sei lá, daqui a pouco eu quero entrar de sócio estratégico ali dentro. Exato. Muitas vezes sem o empresário querer. Ele já pode ter, ele já tem alguém batendo na porta dele só por conta da maturação da governança corporativa. Sem dúvida. Acho que é muito importante a gente compreender os estágios, né, eu acho que da trajetória corporativa. Você tem a companhia que está no momento 1 ali, que é o start, que talvez a lei da sobrevivência prevalece. Acho que a gente tem que respeitar isso, né, que é o momento onde o dono ele vende, ele compra, ele tem um token, e eu acho que é assim mesmo que funciona. Uhum. Eu vou falar por mim aqui, eu acredito muito que aquele negócio do ovo da galinha, eu acho que primeiro vem o negócio. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar em ter um negócio bom, tem que ter um produto que tenha clientes, que tenha condição de ter um preço com margem. O dinheiro da empresa é reinvestido na própria empresa, exato, e não é do dono. Exato, é um negócio que gera caixa. Eu acho que primeiro vem o negócio, né? Uhum. E a retaguarda, eu acho que estamos falando aqui de controles, gestão de risco, governança do negócio, deveria ser a parte mais fácil. Tá, não vou falar se não é, mas eu penso que não adianta também, a gente vê bastante isso, acho que a inversão dos papéis, Marco. Uhum. Você cria um escritório bastante robusto, executivos de ponta, né, porque eu preciso acessar capital, porque eu preciso de sócios tipo XYZ que me demandam isso, mas você olha para o negócio, não está tão estruturado, não tem, digamos assim, a aderência ideal. Então, acho que na fase 1, acho que vale respeitar isso. Quando você vê uma companhia já em expansão, já é diferente, eu não tenho aquela perspectiva de contabilidade atender só o fisco, né? Eu já deveria ter minimamente um olhar para qual as minhas vendas, as minhas compras, as minhas operações, as minhas transações, qual é a posição patrimonial de ativos, passivos, qual que é o resultado que isso está formando, qual que é a geração de caixa, meu resultado operacional, meu custo em relação à receita. Você começar a ter chance de pensar na contabilidade como um drive ali para você gerir, a tocar, conduzir seu negócio. Acho que isso já muda um pouco em relação à companhia que está na fase inicial. E quando a gente pensa, por exemplo, daquela estrutura de capital que na companhia, no estágio 1, é meio que o family friends e seja o que Deus quiser, sim, numa expansão você já começa a olhar para alguma coisa mais barata, com prazo mais alongado, com a estrutura mais adequada ao que o meu negócio exige, né, em relação ao que ele entrega, como eu devolvo isso na linha do tempo. Se a gente colocar aqui, Daniel, desculpa a interrupção, uma jornada ali de captação, né? Você falou aqui primeiro Family and Friends. Beleza, depois disso ele começa a crescer um pouquinho mais, ele vai para, naturalmente, bancos, é onde ele tem a tesouraria dele concentrada, e é ali onde que o papel do banco, obviamente, é oferecer, a primeira coisa que ele faz é oferecer um crédito para um cliente bom. Beleza, ele já está cansado de tomar e receber, né, pagar a conta aqui no banco, e o banco já não está atendendo ele tanto. Qual que é o próximo passo? Qual que é o... Eu sei que tem mais 2 aqui para frente, e né? já vem uma pitada aí do que a gente estava falando da governança nesse estágio de expansão, né? Que aquilo, talvez na fase 1 não é requerido. Quando eu estou aqui até no tema que é a sua praia, que eu admiro bastante seu trabalho, né? De estruturação de capital, busca por perfis melhores e para as organizações, é um pouco disso, que no estágio ali da companhia já em expansão, ele já atenta para controles, gestão de risco, gestão do negócio, governança do negócio, como um apoio também nesse atendimento àquilo que está em volta dele, aos stakeholders, seja um investidor do negócio, seja um cliente que exige uma organização dele, seja uma estrutura de capital que exige, né, essa postura com maior cuidado na organização, com maior governança da organização. E aí a gente, vamos, né, indo direto aqui ao ponto, talvez a companhia madura, uma companhia que já, enfim, passou aí desse start de negócio para expansão e já consolidou ali, está madura, é uma companhia que já entendeu as regras do jogo, é uma companhia que tem, obviamente, um olhar claro para prestações de conta, para controles internos, processos de aprovações, revisões, políticas. Você tem muito bem definida o organograma, né, os papéis de cada executivo dentro da organização e obviamente, pronta, né, para que a gente chama, se passa um cavalo arriado ali, ela está pronta, a oportunidade, né, exatamente. seja um sócio, seja uma liquidez do negócio, seja uma dívida estruturada ali exato, barata, exato, que pode impulsionar o negócio. Exato.
E, obviamente, também uma oferta, né? Por que não? Quem sabe aí também essas companhias, a gente tem, não vou falar só de Brasil, mas falando de Goiás, a gente tem companhias em Goiás que estão registradas, que têm um atendimento, né, dentro desse ambiente de governança ao ponto de estar ali dentro já registrado em CVM esperando a janela de mercado. Isso é o que eu chamo de uma companhia madura, uma companhia que já atende ali para dentro, né, para os sócios, para os acionistas do negócio e também preparado para oportunidades que apareçam. E lembrando que estar registrado, estar dentro desse ambiente de governança não significa ali ter mandatoriamente, né, que fazer oferta. Ele tem uma janela ali A ou B de CVM que ele pode ter créditos, né, que tem algumas, você sabe disso melhor do que eu, né? Algumas janelas, algumas alocadores de capital que só podem alocar para essas companhias que atendem, essas companhias maduras, digamos assim, ou que já percebem bem esse atendimento de governança, né? É a estrutura que a empresa tem de registro, né? A categoria de registro dela, ela pode ser A ou B, isso é previsto na CVM. A gente estava dando uma pesquisada, se não me engano, na CVM 80, que ela é oriunda da antiga 480, e ali pode categorizar o registro dela na CVM em categoria A ou categoria B. Na categoria A, ela tem onde ela pode abrir capital, né? E ela tem, obviamente, quando ela se registra nessa categoria, ela tem um prazo de 24 meses, né? Isso. Obrigatoriamente ela precisa abrir capital, e na categoria B, não. Porém, ela tem acesso a recursos por ela ser registrada e obedecer diversas normas dessas categorias. Ela tem acesso a recursos que outras empresas que não são registradas na CVM não têm. Sim. E a gente estava falando de valores de trilhões de reais. Sim, sim. 2 trilhões de reais. Eu escutei recente, né, que você tem, falando de Brasil, uma alocação próxima de 7 tri dentro de fundos. Olha só. E desses 7 tri, 2 tris, próximo de 2 tris, são valores ali possíveis de serem alocados, né, em estruturas de capital dentro de organizações que atendam um registro CVM, ou seja, uma governança mínima ali para companhias registradas. E a gente vai falar mais adiante, mas já dando spoiler, né, do tema da 232, obviamente você abre ali uma premissa de registro nova, né, dentro do ambiente aí regulador, com exigências menores de governança, o que, no final do dia, é uma oportunidade dada para pequenas e médias empresas também acessarem aí essas oportunidades. Mas é isso, Marco, é um assunto muito bom, né? Essa questão de organização das companhias, controles, estar preparada para oportunidades, ou o que eu costumo dizer, né? Independente do que vem pela frente, minimamente a gente tem que assegurar a continuidade do negócio. Isso. Né? E você passar de geração 1 para 2, para 3, enfim, dificilmente você consegue sem, de fato, ter ali as regras do jogo definido, um ambiente mínimo de governança, né, dentro do negócio. Não sei se você parou para pensar quantas companhias, né, por exemplo, em Goiás tem mais de 100 anos. Quantas companhias em Goiás têm mais de 100 anos? Também eu não vou assegurar aqui que essas coisas eu ouvi, né? Enfim, estava conversando com empresários conhecidos aqui, ele falou que não tinha nenhuma. Eu acho que de fato não tem nenhuma. Você acredita? Verdade. Eu tive um hospital hoje de manhã, ele me falou que está com 66, indo para 67 anos. Eu falei, você é um belo candidato para chegar no 100, está na terceira geração. Olha. Nenhuma. Interessante, né? Eu imagino que no Brasil também não deve ter muitas, não, gente. As empresas centenárias que a gente pensa assim são aquelas marcas americanas, né? Eu ia falar aqui, ó, que em Trindade tem uma filial da fábrica da Coca. Sim. Então, né? Mas não é daqui, né? Obviamente, é só uma filial. Sim. Mas é um ponto bom, né? E Goiás, né? Pegando um gancho dessa questão da migração, é um forte candidato aí a ter empresas centenárias, né? Sim. A maturação que a gente tem visto das empresas no que tange especialmente a governança corporativa, né? A maturidade de gestão e a profissionalização dos profissionais do time executivo é uma coisa que eu não vejo. Eu venho de Rio Verde, né? Aqui do interior. E existe uma diferença muito grande cultural, né? Aqui, querendo ou não, por ser uma capital em Goiânia, tem uma procura maior por profissionalização, né? E quanto mais o interior, eu acredito que isso é muito comum em diversos estados brasileiros, quanto mais o interior,
mais carece de mão de obra e pouca a necessidade de profissionalizar, porque o candidato ele consegue encontrar empregos sem muita especialização por conta dessa carência de mão de Sim. obra. Mas isso cabe um outro podcast, né? É outro podcast, mas é um assunto muito bom, né? Porque, pô, eu fiquei esse período em São Paulo e acaba que a gente troca bastante ideia com amigos e o pessoal fica curioso, né? Pô, o que que é esse Goiás? O que que acontece em Goiás, né? Vocês, né? O pessoal, pô, mas você tá ali no meio de um monte de oportunidade, Daniel. Pô, eles não veem, né? Só vê Aham, aquela história, né? Só vê as aham. glórias, né? Não vê as noites sem sono e tudo, Exato, enfim. exato. Mas eu concordo que, enfim, esse grau de maturidade que as companhias vêm tomando, com o ambiente de oportunidade que existe, né? Você pega do meio do Brasil para cima, Uhum. você tem bastante infraestrutura para se fazer, você tem bastante coisa para acontecer. E eu acho que Goiás tem muito ainda que se desenvolver, tem bastante espaço, né? Uhum. Oportunidades e é bom. Acho que quando a gente olha, por exemplo, olha para a Lura, olha para você, pelo que o Ronaldo, o time de vocês vem construindo, eu fico Uhum. muito feliz de ver companhias tendo a chance ali de preocupar com estratégia, com aprimoramento dos controles, dos Uhum. processos. No final do dia, não é custo, né, Michael? É investimento, né, em prol Total, de total. melhoria contínua da organização do Isso. negócio. E no final do dia, acho que a gente está, de certa forma, contribuindo, né, com esse Não. ambiente corporativo da nossa região, junto com, Uhum. obviamente, com um time grande aí de outros prestadores de serviço que a gente admira Uhum. também. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho Não, com que é certeza. um ambiente bastante próspero, né? Isso é Isso. muito bacana. É uma coisa que o Ronaldo sempre fala, né? É um ambiente de ganha-ganha. A gente sempre Sim, procura ganhar junto com o cliente, junto com o sim, parceiro. Por isso que a Baker é um parceiro nosso. A gente está sempre junto, pensando junto, né? sim, Eventualmente indicando um cliente naquela atividade que eu não sim, presto, obviamente, que você não presta também sim, indica para nós. sim. Então e isso é muito comum aqui na cidade, no estado de uma Uhum, forma geral, uhum, né? Sempre uhum. os parceiros sindicatos e acho que é por isso que Goiás Sim, se torna, sim, né, um estado tão pujante, né, tão sim, rico. sim. Bom, falando um pouquinho aqui, já entrando, né, na uma das principais pautas aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o regime fácil, né? Lembrando o seguinte, gente, a CVM aprovou em 19 de setembro, se não me engano, né? Sim. O regimento 232, que vai entrar já no dia 2 de janeiro, que é o regime fácil, né, que facilita o acesso das empresas para registro delas na CVM, né, na Comissão de Valores Mobiliários. Até dando um passo, beleza, mas para que eu preciso registrar a minha empresa se hoje eu já consigo, né? Eu, por exemplo, né, a Luri Capital, a gente emite CRA para empresas não registradas na CVM, emite fundo proprietário, né, cria fundo proprietário para empresas não registradas, debentures, né, nota comercial, que são mais curtas, são todas operações estruturadas em mercado de capitais, mas nenhuma dessas empresas que a gente emitiu são necessariamente registradas nessas categorias da CVM. Então, primeiro, existe a CVM 232 para facilitar o registro, mas existe os registros já de empresas que, naturalmente, digamos, a 232 desburocratiza, mas existe a burocracia anterior. Para que uma empresa que deve querer se registrar na CVM? Dentro desse processo de evolução, né, que a gente colocou ali de maturidade corporativa, é bastante comum você visualizar companhias que chega num certo momento ela quer estar apta, né, a ter chance de fazer operações melhores, digamos assim. Obviamente é o que ele que busca. Qual que é a diferença? Talvez a gente pensar em crédito e uma oferta de ações. Crédito teria ali, obviamente, um prêmio definido, né, de juros, de remuneração daquele capital que eu estou pegando, uma estrutura de garantias, avais, aquela coisa toda. Eu tenho dentro de oferta alguém confiando, gostando da organização, em troca de, enfim, avanço, crescimento de valor da companhia e retorno de dividendos, né? Eu não tenho obrigação, enquanto tomador, ou que estou fazendo a oferta, de compromisso de devolução de um juro definido. Acho que Uhum, começa por aí. Então, uhum, essas organizações, elas, ah, antes até de pensar em oferta, né, procura esse caminho do registro, né, da CVM tipo B,
pensando em, primeiro, estar aderente a uma governança, né, mandatória para aquele registro, onde você começa a fazer operações de crédito, debêntures e outros créditos do mercado, sendo conhecido, né, tornando conhecido dentro do mercado mais sofisticado. Acho que é usual isso, é muito comum. Acho que a Localiza fez isso, outras organizações também. Você primeiro faz ali o registro e depois, né, abriu a janela, tem o preço, né, condizente com aquilo que faz sentido para a companhia, vem ali a oferta inicial de ações. Perfeito. Aqui em Goiás, Maicon, salvo engano, mas enfim, é quase certo que a Saneago é uma companhia que fez esse registro no passado, ela nunca transacionou ofertas de ações, Mas ela é registrada. Mas ela é registrada, ela atende uma governança elevada e já há bastante tempo, uma companhia, talvez exemplo do que a gente está falando. E tem outras também, como eu não vou citar aqui, mas estão aí preparando para uma janela de oferta no futuro. Aí a gente tem companhias bem próximas da gente aqui, meia dúzia aí já registrada também. Isso é muito comum, falando dessas companhias que estão nesse grau de maturidade, né? Sim, sim. E pensando aqui, essas empresas, né, a gente falou agora há pouco da categoria A e B de registro. A ela tem a obrigação de abrir capital, a B não. Então quer dizer que se eu registrar minha empresa na CVM, de novo, antes do regime fácil, a gente está falando aqui, né, o pré, eu obrigatoriamente vou ter que abrir capital? Não, se eu fizer o registro na categoria B. Porém, eu vou ter acesso a muito mais operações, muito mais opções de crédito, né, emissão de títulos de crédito para adquirir dívida muito mais barata. A gente falou aqui, você falou 7 trilhões, né, que existem disponíveis aí, que alguns fundos, fundo de pensão, entre outros fundos. Sendo 2 tri desses 7 dos fundos de pensões brasileiros, tem possibilidade de alocação de alguma transação financeira dentro de empresas que atendam, né, que atendam esses requisitos iniciais de governança e de cadastro prévio na CVM. Exato. Então, assim, tem muito dinheiro disponível ali. E a gente tá, né, tem muita empresa que ainda não está ali justamente que não conhece. Sim, além também de facilitar transações com outros veículos de fora, outras... fundos, sejam de acessar capital estrangeiro, outros, de capital estrangeiro também, isso facilita. Acho que isso é interessante, já entrando nesse tema, né, que você tem essa possibilidade de registro há bastante tempo. Obviamente, pensando de novo no mercado, que era o mais usual, mais praticado até agora, um volume maior de exigências de governança para essas empresas. E, obviamente, um custo também maior para você acessar isso, seja com, enfim, consultores financeiros, né, assessores legais, auditores, relações com investidores. O que tem se mostrado nessa regulação nova, nessa janela nova que abre para as PMEs, para as pequenas e médias empresas, a partir de janeiro de 26, na 232, uma possibilidade de custos menores, uma vez que eu tenho exigências menores no pré-registro, né, e no pós também. Por exemplo, enquanto no novo mercado a companhia precisaria ter 3 anos auditado, com uma série de quesitos ali, de atendimentos, de divulgações, você tem no regime fácil a necessidade de 1 ano. Então, naturalmente, 1 ano, toda demonstração é comparável com o ano anterior, então 1 ano comparável com o ano anterior auditado. Enquanto eu tenho no novo mercado obrigações de informações trimestrais divulgadas, revisadas por auditores independentes, eu tenho no regime fácil a necessidade apenas semestral. Olha só. E por aí vai, né? Então a gente acredita que abre-se de fato, né, uma janela, uma perspectiva. O formulário de preenchimento é muito mais sintético ali, né? Sim, o termo de referência é bem mais simples, bem mais simplificado. Foi feito um modelo bem mais simplificado para atendimento dessas pequenas e médias empresas. É uma janela que se abre para companhias que, individual ou no contexto de grupo econômico, de faturamento de receita anual de 10 milhões a 500 milhões de reais. Olha, esse eu acho que é o principal se você vê no novo mercado, a gente visualiza ali só companhias, enfim, com valor ali de bi de um bi para cima, né? Pelo menos. Que tenha sentido, né, para a oferta, considerando os custos. A gente até viu algumas empresas abrir capital, você pega a Boa Safra, quando abriu, ela faturava 600 milhões ano, né, abaixo de 1 bi, beleza. Mas ainda é bem longe do start, que agora o regime fácil vai permitir. Né? Ou seja, a partir de 10 milhões de faturamento anual,
a sua empresa já pode ser cadastrada no regime fácil, né, na CVM 232. Olha só. E é assim, de 10 a 500, né? Acima de 500, ela já obrigatoriamente tem que sair do regime fácil e entra no tradicional. Lembrando que é usual você ir para a categoria que inicialmente que você não se obriga a listar, a fazer oferta em 24 meses, que você abre a janela de possibilidade de acesso a créditos. Se for um crédito tradicional, você já tem a economia do IOF, tem umas particularidades tributárias que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas tem bastante vantagem, além de acessar esses outros capitais também. E acho que é uma janela de fato nova, Maicon, para o mercado, onde, enfim, oportunidades se abrem, nível, obviamente, vale, né, as companhias refletirem, entender se o racional ali dessa regulação que abre aí tenha sentido para o negócio, e não deixa de ser, de fato, a janela de oportunidade, né, nova aí, com acesso a capital, com estrutura aí para crescimento de organizações, consolidações de mercado. Só complementando, Maicon, essas companhias podem fazer oferta até 300 milhões de reais. Então, assim, 300 milhões é o volume máximo de oferta que ela pode fazer, de emitir título para poder se endividar. Então, o teto é 300 milhões nesse mercado, obviamente. E passou disso, ela também desenquadra, ela passa a ter que entrar na categorização A ou B da CVM de empresa. Sim. É interessante também colocar que você tem, lendo lá a norma, você tem possibilidade de companhias que estão no novo mercado que também poder migrar para o regime fácil, né? Como já existe hoje dentro dos regimes existentes a possibilidade de migração, obviamente com processo aberto, autorização do órgão regulador. Isso acho que é interessante. Mas, Maico, a gente falou um tema aqui curto, mas que eu chamaria a atenção para a gente pensar em outros podcasts, que é o seguinte: eu acho que a responsabilidade, né, em se tomar a decisão de fazer um movimento desse é algo assim que demanda bastante responsabilidade, demanda bastante reflexão, eu diria, né? E, sei lá, eu compraria a minha empresa? Onde é que eu estou hoje? O que vem pela frente? Eu penso em perpetuidade do nosso negócio, do negócio com, enfim, os sócios atuais, as gerações que vêm. Eu penso em entrantes. A gente vê casos, né, que o registro, a aderência a um ambiente de governança maior, ele se deu justamente pelo fundador querer que a companhia tenha chance de maior tempo aí de continuidade da operação. Então ele faz com que ela cumpra uma exigência maior de governança num registro, né, numa oferta, para demandar, obviamente, um contexto maior de robustez, né, de gestão da companhia, de responsabilidade da companhia perante a sociedade, perante o governo, perante os colaboradores. Eu quero fazer um adendo aqui, porque assim, esse regime, ele foi testado antes de ser aberto para mercado via Before. Sim. Explica um pouquinho para o pessoal o que é a B4, porque nós temos a B3, né? Até o trocadilho, né? B4, mas é BEE4. Exato. Né? O que é a B4, né? A nova bolsa brasileira? Por acaso a Baker Tilly tem aí uma parceria recente com a B4, onde está bastante feliz também com essa parceria. Eles criaram um programa onde eles incentivam, né, o mercado a conhecer esse regime novo da 232. Eles estão selecionando 10 companhias onde eles vão patrocinar uma jornada ali de simulação. Eles apelidaram de rota fácil, né? Rota fácil, isso é bem interessante. A Baker Tilly está ali junto com o Machado Meyer e outros players como apoiadores desse processo, né? E a Before, ela é uma nova possibilidade. Você tem muito lembrado aí, você tem a B3, né? Então ela é uma nova bolsa, uma nova plataforma aí de mercado focada em CMP, né? Companhia de menor porte. Exato. O foco deles é esse, e que vem fazendo um belo trabalho. Ela tem licença recente para operações de crédito, enfim, algumas ofertas do mercado imobiliário. Acho que está aí prestes a ter uma licença definitiva para ofertas. Se não me engano, eu ouvi há poucos dias e faltou pesquisar, mas tem 4 empresas listadas ali, sim, com capital registradas, com capital circulando. Sim. Né? 4 companhias. Né? Eu peguei até o caso de uma delas. Gente, eu vou tomar nota aqui, eu tenho que fazer cola aqui. É a Mais MU, a Mais MU,
tá? E a Plamev, PET, Eletroenergia e a Engravida. Foram essas 4 companhias, que estão lá. Onde você tem cases interessantes de aumento de valor das São companhias a partir do registro efetuado lá com o apoio da Bifor. E são companhias que têm faturamento menor? São faturamento menores, estão enquadradas ali dentro do regime das PMEs, está dentro dos 10 a 500 milhões. Olha só. Sim. Então, olha o tanto de oportunidade, né? A gente conversou aqui num prazo super curto, não deu nem 1 hora, mas olha o tanto de informação que o empresário pode passar o ano de 2026 inteirinho estudando ali, quem sabe entrando, né? A gente tem aí o regime fácil na CVM 232, que permite registro na CVM, com faturamento já a partir de 10 milhões por ano, e acessar capital mais barato, mais disponível, né? A gente falou que tem 7 trilhões de reais disponível nesse mercado, que não pode ser ofertado para empresas que não estão vinculadas à CVM, que não estão registradas na CVM. E também temos a B4, que é a nova bolsa brasileira. Existem outras bolsas que estão aí na ameaçando abrir, mas a B4 já existe, já tem 4 empresas listadas, e ela é especializada em empresas, né, em CMP, né, que são essas empresas menores com faturamento aí de 10 a 500 milhões, também já atendendo ao regime fácil. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Dá para o empresário começar a pensar. Sim. Mas e tudo isso, existem pré-requisitos, né? É importante você ter uma governança bem estruturada, você ter uma boa auditoria, né? Lembrando de novo, a Baker Tilly figura entre as 10 maiores auditorias do mundo, tá? E destaque em Goiânia. Desculpa eu te cortar, Marco, fizemos a operação recente nos Estados Unidos, o que indica aí que a gente deve, nos Estados Unidos, assumir uma posição ali bem relevante no mercado de auditoria e consultoria. Agora no início de 2026 dos rankings, vamos ver o que vem por aí. Maravilha. E acho que foi bacana você destacar a questão da B4, porque o teste deles foi de 2001 a 2025 e a licença deles para fazer a oferta agora mais recente, mas com essas 4 companhias já testadas. E o que se mostrou também, acho que um caso interessante aí para o empresário é o custo, né? Algo que vale destacar, o custo dentro do modelo anterior, do regime do novo mercado, que, sei lá, você chega a ter ali algo próximo de 5 a 10 milhões, um custo de registro e oferta. Você tem, nos casos da B4, eu escutei algo do tipo de até 500 mil reais, ou seja, uma janela interessante mesmo. Né? Nossa, é muito bom. Então, só passando a limpo aqui, ó, CVM 232 no regime fácil. Empresas podem se registrar na CVM não precisa mais de ter 3 anos, no regime fácil, não precisa mais ter 3 anos de balanço auditado, basta ter 1. Não precisa disponibilizar as DFs a cada trimestre, a cada 6 meses, né? Agora. Sim, semestral. Faturamento abaixo de 500 milhões, podendo ser já a partir de 10 milhões, já vai estar disponível. O que mais, Otaniel? Assim, claro que tem uma centena de referência bem mais simples. Formulário de referência mais simplificado. Termos societários, ambiente de gestão de risco, também com exigências mais simplificadas, o que permite, obviamente, esse menor custo aí, de menor investimento no processo de preparação para uma oferta, para um registro CVM. Perfeito. Muito bom. Mais alguma informação complementar aí, Daniel? Acho que é isso. De novo, acho que é uma oportunidade bacana que a gente tem para tratar dessa novidade, né? E eu acho que teríamos que fazer outros podcasts para entrar em temas que eu acho que vai mais assim, né? A gente está falando de janelas aqui que se abrem, mas não é pegar e sair, vou lá registrar. De fato, acho que essa questão do vamos avaliar aqui o cenário, ver se tem sentido, isso é muito interessante. E havendo, né, sentido, de fato, a janela de registro tipo B, para você conhecer, para você estar aderente àquela governança exigidas, passar as suas operações de crédito, capital, né, estruturado do negócio dentro de uma premissa de uma companhia que atende um registro CVM, acho que isso é uma bela... Vamos chamar um belo namoro, um belo momento ali para você entender aquele ambiente e tomar a decisão com maior grau de maturidade. De fazer a oferta ou não. Perfeito. Obrigado. Maravilha. Maicon, Luri. Daniel, assim, mais uma vez, a parceria é muito grande, a gente gosta muito da Baker Tilly, o Daniel, que é responsável pelo escritório de Goiânia, é uma pessoa fantástica, está aí em todos os eventos de Goiânia, falando sobre contabilidade, auditoria, finanças corporativas e por aí vai, sempre para apoiar as empresas, né? Isso. Daniel, obrigado.
Deixa aí suas redes sociais. Quais são os seus... Como que te encontra nas redes? Bom, nosso site, bakertilly.com.br. Eu não estou tão ali popular nas redes, mas meu nome é Otaniel Júnior Martins, estou no LinkedIn, estou no Instagram ali, não tem tanta ali, vamos chamar da vida corporativa aberta, mas enfim, vai ser um prazer ter conectar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Maicon. Obrigado, Luri. Parabéns de novo pelo trabalho. Fica aqui o convite já para outros, porque eu acho que, né, igual a gente falou, é o início desse assunto, mas eu acho que o ano que vem a gente deve voltar aqui, viu, Otaniel? Porque esse assunto ele vai aprofundar, vai ter muito mais dúvidas, né, do nosso pessoal aqui. Com prazer, vai ser um prazer voltar aqui. Obrigado. Maravilha. Mais uma vez e ficamos à disposição. Como a gente falou, apesar do Mark citar bastante, né, Baker Tilly, robustez, a gente atua com companhias pequenas, médias, grandes companhias, atuamos fortemente aí em áreas que podem agregar valor ao longo da trajetória de crescimento das organizações. Obrigado. Valeu, Otaniel. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.